Então, e bem-vindos. Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Meu nome é Gilda Portugal Gouveia, eu sou vice-presidente do Conselho do Centro Ruth Cardoso. Quem nunca veio aqui antes, esse prédio, que chama-se Edifício Ruth Cardoso, reúne aqui todas as entidades que a Ruth criou ainda quando estava viva, que nós funcionamos aqui com muita ação, muitos eventos, muitas coisas. Estão todos convidados para participar e entrar no site e ver que a nossa vida aqui é bastante agitada. Nós acolhemos aqui também outras entidades que têm propósitos afins, como o Labedu, o CLP, o Telos. Então, nós temos um edifício aqui que conversa muito. E isso era tudo que a Ruth gostaria de ver. Se eu chorar, vocês não... O mês de setembro, para nós, é um mês muito importante, porque é o mês que nós comemoramos a inauguração. Nós inauguramos o centro em setembro, 2 anos depois que a Ruth morreu, e setembro também é o mês do aniversário dela. E, então, eu tenho certeza que, na dimensão que ela tiver, ela está na maior alegria com o que nós estamos conseguindo reunir esse mês aqui de atividades, que todas conversam muito com ela. Este assunto, especificamente, é um assunto que eu brinco com as pessoas próximas, que ela me acorda toda noite e fala: quando é que vocês vão discutir a questão do aborto? E nós tínhamos esta dívida. Com isso, eu não estou absolutamente me posicionando. O centro é um centro múltiplo, deve ter pessoas do nosso conselho que são a favor, outras que devem ser contra, eu não sei, não fizemos consulta, mas esse debate é fundamental. E ela, se fosse viva, já teria feito este debate aqui. Quando ela estava o Fernando Henrique ainda era o presidente, era uma situação muito mais difícil para ela trazer o debate, mas eu tenho certeza que, se ela vivesse o centro, ela iria trazer essa discussão para cá. Então, para nós é um momento muito importante, é um momento muito especial, e eu agradeço muito a Júlia, com quem eu conversei bastante antes da gente dar esse pontapé inicial aqui nessa discussão. E, então, a casa está aberta para vocês, e eu peço que a Letícia continue aqui na mediação e no encaminhamento das discussões. A Letícia aí se apresenta para quem ainda não conheceu. Obrigada. Obrigada, Gilda. Boa noite, gente. Antes de mais nada, obrigada, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Queria rapidamente dizer como vai funcionar o debate. A gente vai ter uma primeira hora em que a Juju vai fazer a mediação deste papo incrível com essas 3 pessoas, e Jamila, que está atrasada, mas já chega. A gente quis começar na hora, ou com um pouquinho só de atraso, em respeito às pessoas que estão assistindo a gente na internet, que a gente marcou para as 19h30, o começo. Então, a primeira hora vai ser isso. Na segunda hora, a gente vai abrir perguntas para vocês. Peço para quem sempre que for falar, lembre-se que as pessoas só escutam a gente lá, caso a gente esteja falando ao microfone, tá? Acho que é isso. É importante dizer, eu estou aqui, meu nome é Letícia Bahia, eu estou em nome da Revista Asmina, que está organizando, e a Revista Asmina, a gente tem uma posição institucional, nós somos a favor da legalização do aborto, embora a gente tenha pessoas dentro da revista que tenham sentimentos diversos a respeito disso, a posição institucional da revista é essa. Passo para a Juju começar agora. Bom papo para todos. Tá funcionando aqui. Eu vou ficar meio que assim. Não precisa, né? Pode ficar só tranquilo o que acontece. Então tá. Bem-vindas e bem-vindos. Eu tenho uma colinha, porque eu não decorei nada, então eu vou olhar minha colinha. Hoje nós vamos falar sobre aborto, como todos sabemos aqui. E é importante falar que ninguém aqui vai fazer apologia ao aborto, e nem repúdio ao aborto, e nem vamos distribuir pílulas abortivas, nem nada, e nem incentivar aborto ou não incentivar aborto. O que vai acontecer, de fato, é uma conversa
sadia sobre esse tema e uma grande apresentação de fatos e dados, porque essas pessoas são grandes estudiosos sobre o tema. E então, com esses dados e fatos que nós vamos ter, a partir deles, a gente pode discutir sobre isso com embasamento, porque a gente tende a discutir sobre as coisas sem saber muito sobre essas coisas. Então, é bom a gente saber um pouquinho mais sobre essas coisas antes de falar sobre essas coisas. E então, a gente, esse negócio de ficar nesse eu sou contra, eu sou a favor, não tem sido muito produtivo em questões de resolver alguma coisa. Então, para a gente ter soluções e mudanças efetivas de fato, para essas mulheres que estão aí, né, morrendo por causa de aborto e não tendo acesso ao aborto ou não, a gente precisa refinar esse discurso, entender o que realmente envolve fazer um aborto e essa decisão. Então, não importa como eu me sinto a respeito disso ou como vocês se sentem a respeito disso pessoalmente agora, porque essa discussão vai além do que nós achamos particularmente sobre esse tema. E não é, e se fosse com a sua irmã, e se fosse com alguém da sua família, não importa e se fosse com quem da sua família ou do seu vínculo, porque esse assunto toca o Brasil em geral, e não a nossa casa apenas. Então, a gente vai tentar fugir da esfera pessoal e ir para essa esfera do Brasil mesmo. E aí, para isso, a gente vai entender o que significa fazer um aborto e o que leva uma mulher a escolher fazer um aborto e como que é a vida dela depois dessa decisão ou como a vida dela acaba quando ela faz essa decisão. E aí, para entender tudo isso, vamos contar com a presença de Débora Diniz, antropóloga, professora da UNB e responsável pela maior pesquisa já feita no Brasil sobre aborto. Olha que conveniente, não é mesmo? Aqui temos Tomás, que é livre docente em genética médica pela USP, professor associado de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e coordenador do grupo de estudos sobre o aborto, também muito conveniente. E José Henrique Torres, que eu vou chamar de Torres, né? Juiz de Direito, professor de Direito Penal e Direitos Humanos da PUC Campinas e membro da Associação Juízes para a Democracia. E ali teremos Jamila Ribeiro, filósofa política e secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos, que chegará em breve. Pessoal do... eu sou a Gil dos Seus também. Eu faço vídeos para a internet e... sei lá, numa tentativa de dar uma empoderada na galera, dar uma desconstruída nos trocinhos, umas coisas assim. E eu vou mediar este debate, essa conversa incrível que nós vamos ter agora. Asmina, obrigada por promover este momento lindo. E Centro Ruth Cardoso, obrigada pelo espaço. Obrigada a vocês por estarem aqui. E para quem está nos assistindo no Facebook, né? Tá rolando, não tá? Então, para quem está nos assistindo, vai acontecer da seguinte forma essa conversa. Nós vamos bater um papo aqui durante 1 hora, e eu vou fazer perguntas. E aí, depois dessa 1 hora, vai ter 1 hora de perguntas de quem está aqui e de vocês que queiram fazer perguntas. Para fazer perguntas pela internet, por favor, usar a hashtag Precisamos Falar sobre Aborto. E aí, também, quem quiser aí ver... essa hashtag aí nas redes de vocês e quiser fazer perguntas dos internautas também, tranquilo. E aí, é isso. Dei todos os recados que eu tinha que dar, eu acho. E o jeito que eu resolvi fazer conduzir essa conversa vai ser com uma desconstrução de clichês. Tá acontecendo alguma coisa aqui? Tá tudo certo? Sou eu que estou fazendo esse barulho acontecer? Eu estou batendo? Não estou batendo, não. Tá, então vamos lá. Aí eu separei uns clichês que sempre acontecem quando o assunto é aborto. E aí a gente vai discorrer sobre esses clichês e tentar dar uma desconstruída neles e seguir a conversa assim.
E aí eu vou falar já quais são esses clichês que eu separei aqui, porque vai que não dá tempo direito de falar na hora, então já vamos definir aqui no início e aí a gente vai passeando por eles ao longo da conversa. Os clichês são... Ah, Djamila aí. Posso ir? Por favor. Desculpa, a gente atrás. Bem-vinda. Eu já te apresentei. Eu te apresentei como filósofa política e secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos. Está correto? Está correto. Mas então, eu estava falando que a conversa vai ser guiada a partir da desconstrução de uns clichês quando o assunto é aborto. E esses clichês são: quem é essa mulher que aborta? Porque quando a gente pensa numa mulher que aborta, aparece uma imagem, geralmente, dessa mulher. Mas quem é, de fato, essa mulher que aborta? O clichê de que o aborto é um procedimento perigosíssimo, que você, fazendo aborto, na certa, você vai morrer. Se for legalizado o aborto, vai virar um método contraceptivo e as mulheres vão abortar como se fossem tomar um café na esquina. Se você não quer criar um filho, por que então você não tenha o seu filho, então, e dê para adoção? Gere o filho e dê para adoção, já que você quer ter um filho. Não aborte esse filho. E aí esse clichê, esses dois últimos clichês estão conectados, que a ideia de que quem aborta, tanto quem escolhe abortar a criança, como quem faz o procedimento, são assassinos de crianças e o feto, né, na real. Só que, ao mesmo tempo, em caso de... Muitas pessoas que são contra o aborto são a favor do aborto em caso de estupro. Mas, em caso de estupro, ainda continua sendo o mesmo feto. Então, é sobre o feto, é sobre a mulher abrir as pernas ou ter as pernas abertas, sobre o que é essa proibição aí do aborto. Então, vamos começar com Débora. Débora, você que muito convenientemente fez uma pesquisa sobre o aborto no Brasil, a maior já feita. Por favor, você chegou a alguma conclusão de quem é essa mulher que aborta? Veja, eu não sei se foi a maior, né? Ai, meu Deus. Não fui eu. Fui eu. Eu dei uma risadinha aqui. Quem é essa mulher? Ela é uma mulher comum. Uma em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto. Quem é o perfil dela? Ela é uma mulher que já tem filhos, ela tem religião, a grande maioria delas é católica. Ela tem uma concentração em mulheres pretas e pardas, mulheres negras. Quanto menor a escolaridade da mulher, maior o risco dela fazer aborto. Ela usa remédio, ela sabe como fazer aborto. Ela compra esse remédio muitas vezes na comunidade. Metade das mulheres que fez aborto precisou ir a um hospital para terminar. Eu sei que entender uma em cada 5 aos 40 anos, todas nós conhecemos 5 mulheres aos 40 anos. Uma delas já fez aborto. Então, quem é ela? Sua mãe, sua tia, me perdoe usar sua. Siga em frente. A mãe, filha, irmã, vizinha de todas nós. Vejam, eu posso dar 2 tipos de exemplo para nós imaginarmos o que significa esse número. O Brasil tem um dos maiores sistemas prisionais do mundo. Nós somos o 3º país que mais prende no mundo. E temos uma população em torno de 600 mil pessoas. Se nós prendêssemos todas as mulheres por aborto, nós seríamos o maior sistema carcerário do mundo. Mas para quem acredita que mulher que faz aborto tem que ir para a cadeia, eu dou outro exemplo. Nós teríamos alguma coisa como 4 milhões de criancinhas sem mãe. É isso que nós queremos. Porque essas mulheres têm filhos. Elas vão para a cadeia. Falar sobre aborto é falar que nós estamos em um sistema penal que prende as mulheres. Então, por que nós não podemos conversar de um jeito diferente e com esse acelerador que ela é uma mulher comum? Ela não é essa leviana ou adolescente ou quem quer que as nossas fantasias morais e sexuais possam dizer que é a mulher que faz aborto. Sim? Sim, arrasou. Não caberia, então, né, teoricamente, se fosse prender todo mundo que já abortou na vida. A verdade, a pergunta que eu desdobraria aqui é se ela é uma mulher comum, ela é um fato ordinário da vida, comum a vida reprodutiva das mulheres, uma em cada 5 aos 40 anos. Então, é algo que as mulheres fazem. Elas sabem como fazer. Elas não vão ter medo da cadeia. Cadeia não vai intimidá-las. Elas sabem como fazer um aborto, como elas aprendem com outras mulheres. Onde elas compram os medicamentos? Na comunidade.
E elas sabem como ter medo dos médicos, porque os médicos podem as ameaçá-las de cadeia. Então, a pergunta é, não é porque é só um fato comum que ele tem que ser descriminalizado, porque é uma necessidade de saúde. Uma necessidade de saúde vai ser crime? O que é ser uma necessidade de saúde? É parte da vida reprodutiva de qualquer mulher em algum momento, ou um método falhar, ou ela não ter se planejado. É difícil planejar a reprodução. E nós vivemos em uma vida social, um mundo social, que nós dissemos que isso é responsabilidade das mulheres. Como nós ignoramos isso, e depois o cuidado dos filhos também é responsabilidade das mulheres, nós passamos a dizer, porque você, e eu vou repetir suas palavras, você abriu as pernas, você agora tem que ser responsável. Olha que coisa maluca. E nós usamos essa palavra, responsável. Responsável pelo quê? Responsável por uma necessidade de saúde não satisfeita do Estado brasileiro? Então, eu diria, o seu primeiro clichê é: a mulher que faz aborto não é a outra, é uma de nós, todas nós, do Brasil inteiro, de todas as classes sociais, com maior concentração de risco no aborto, se é que ele tem algum, nas mulheres mais pobres, nas negras, nas nordestinas, e quanto mais distantes elas estiverem do mundo das capitais e das elites urbanas. Gente, tá. Falando, você falou aí numa frase que os médicos... como é que você falou? Que os médicos fazem assim, qual é o nome disso aqui? Ameaçam, denunciam. Thomas, fala pra gente, você que é médico, como é que é isso aí? Eu queria... Opa, não bati nada. Eu queria colocar o foco em alguns pontos muito importantes. Primeiro, se homem engravidasse, e é um homem que está falando, essa lei já tinha mudado há muito tempo. Esse é o primeiro ponto importante. A penalização é uma forma de subjugar a mulher. Segundo, eu tenho horror a essa questão contra e a favor. Eu sou um médico, eu sou absolutamente avesso à penalização do aborto, mas eu não sou a favor do aborto. São coisas completamente diferentes. E os jornalistas têm o hábito de dizer: doutor Thomas, eu vou entrevistar o senhor porque o senhor é um médico a favor do aborto. Foi, já começou errado, porque eu não sou a favor do aborto. E existe um argumento na área da saúde que é completamente bizarro, que diz o seguinte: se nós liberarmos ou deixarmos de penalizar o aborto no Brasil, o SUS vai à falência. E o que pouca gente sabe é que o SUS tem em cerca de 200 mil internações ano por curetagem. Entenda-se o seguinte: curetagem é um termo bastante amplo que pode ser usado para a investigação diagnóstica do útero da mulher. Nem todas as curetagens são consequência de sangramento intenso por aborto mal feito. Mas um grande número de casos é, sim, decorrente de abortamento mal assistido. E uma coisa que os médicos não falam, mas que tem uma entrevista de um professor de medicina da Universidade de São Paulo, na Veja, há muitos anos atrás, é algo que pouca gente sabe e que a Débora já colocou. O uso do misoprostol, diga-se Citotec, reduziu drasticamente infecção em decorrência de aborto mal feito. Porque as mulheres usam o Citotec e, consequentemente, não precisam fazer uso de agulha de tricô, etc, etc, etc. Agulha de tricô não precisa de explicação. Sim, enfim, métodos não indicados pela saúde, chás e toda a sorte de alternativos que podem causar dano à saúde da mulher sem resolver a interrupção da gestação.
morte materna, quer dizer, morte da mulher no ciclo gravídico puerperal, da gravidez até 40 dias depois do parto. Morre uma mulher por dia no Brasil em função de abortamento mal feito. Então, na área da saúde, existem muitos argumentos para modificar essa lei bizarra. Mas eu concordo que os médicos não contribuem para uma modificação. Isso tem fundas razões. Do ponto de vista filosófico, os médicos são ensinados desde o primeiro ano da faculdade de medicina a preservar a vida sob qualquer custo. E isso vai fundo e tem muitas consequências. Só para vocês terem uma ideia, depois de quase 50 anos da existência da Faculdade de Medicina de Jundiaí, no dia 8 de novembro, o Dr. Torres vai fazer a primeira conferência sobre aborto e Constituição na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde esse tema é barbarizado. E eu não sei se ele vai sair vivo, porque ele é juiz de direito. Mas eu não sei se eu vou sair, se não vão me depenar completamente depois de colocar o tema lá. Então, isso dá uma ideia, não é só em Jundiaí que eu estou citando, porque é uma escola onde eu sou docente, e eu conheço a realidade, e não é à toa que o desbravador de várias ações na esfera médica foi chamado para enfrentar mais essa. Muito obrigado. Obrigada, Thomas. Depois eu quero falar melhor sobre essas técnicas clandestinas de aborto e como que são... Porque, assim, no nosso imaginário, eu acho que é muito diferente do que é na realidade as técnicas legais e seguras das técnicas clandestinas. Mas a gente já volta aí. Vocêzinho aí. Não posso chamar de Zezinho, né? José Henrique. Não, Torres. Torres. Eu queria que você falasse sobre essa tal de lei bizarra que foi citada aqui. Como que é essa lei bizarra que a gente estava até discutindo ali, que tem, tipo, várias ramificaçõezinhas, por favor? Tá bem, boa noite a todas. Eu tenho usado muito essa expressão de boa noite a todas, ao invés de ficar falando todos e todas, porque eu acho que todas é uma expressão muito mais inclusiva e não exclui ninguém, porque eu não estou me referindo a todas as pessoas. Então, boa noite a todas. E, aliás, a Virginia Woolf, que tem uma frase no livro Orlando, no final, que ele diz assim, não é que o anjo diz a ela que nem homem nem mulher somos um com a face humana. Portanto, estamos aqui todos com a face humana para discutir esse caso, que é um caso tão importante socialmente, especificamente para as mulheres, mas é importante para todos nós, né? E nós estamos aqui basicamente por duas razões. Estamos conversando hoje aqui, penso eu, por duas razões. Primeiro, por causa da criminalização, né? Em algum momento, o nosso Estado, influenciado por uma ideologia patriarcal, um Estado misógino, androcêntrico, resolve criminalizar a prática do aborto, né? E cria um pretexto, que é o pretexto de salvar a vida, né? Então, transforma o aborto como um instrumento para salvar a vida do feto. E nós sabemos perfeitamente que isso é uma grande falácia, é um grande engodo, que, na verdade, a criminalização do aborto tem o único propósito de controle da sexualidade feminina, né? Nós sabemos perfeitamente disso. E, nesse particular, tem sido eficaz. Porque, independentemente do caso, se a mulher é presa ou não é presa, aliás, a quantidade de inquéritos, de processos contra a mulher que pratica o aborto é muito pequeno, quando ocorre é desastroso, né? Mas é muito pequeno dentro do horizonte, da imensidão de casos que acontece. O que a legislação quer mesmo, a criminalização, é manter sob uma espada de Damocles sobre a cabeça das mulheres. Quer dizer, um controle da expressão da sexualidade. É isso, né? Então, esse é o grande problema a enfrentar. Primeiro, essa questão da criminalização. Como é que a sociedade resolveu enfrentar a sociedade, entre aspas, né? Resolveu enfrentar essa questão, que foi colocado como um problema a ser enfrentado e criminalizou-se como um instrumento de controle da sexualidade. E, por outro lado,
nós temos, que justifica a nossa conversa aqui, uma luta histórica das mulheres pela construção dos seus direitos sexuais e reprodutivos, uma luta pela dignidade. E eu acho que isso é uma coisa que nós não podemos esquecer em qualquer conversa, em qualquer debate. Eu tenho visto ultimamente, especialmente no âmbito dos parlamentos, discutem-se leis que falam sobre aborto, ou sobre gênero, questão de escola, né, discussão de escola. E nós esquecemos nesse debate toda essa história de luta das mulheres construindo os direitos, construindo instrumentos internacionais de garantias de direitos humanos, e desde a luta dos primeiros tratados, enfim, isso tudo compõe hoje um arsenal jurídico até que nós podemos nos utilizar para enfrentar essa questão. Então, como você disse, nós temos um grande problema que é a criminalização do aborto. Hoje, no Código, o nosso Código Penal, eu particularmente, depois a gente pode conversar sobre isso, eu particularmente acredito que é inconstitucional isso, mas assim que está sendo. O Código Penal pune a prática do aborto em 3 hipóteses descritas no Código. Primeiro, o autoaborto, que é a criminalização da conduta da própria mulher, da própria gestante que pratica o aborto, ou quando ela autoriza a prática por terceiro. É crime. É considerado crime. Segunda hipótese, quando o abortamento é praticado por terceira pessoa, com o consentimento da mulher. E a terceira hipótese, o abortamento sem o consentimento da mulher. Bom, fechou o cerco, então, e aí nós temos a criminalização da prática do aborto. E temos, obviamente, algumas hipóteses, 2 hipóteses previstas em lei, em que o aborto não é considerado criminoso, que seriam as 2 hipóteses. A primeira, o texto expresso da lei, desculpe-me se eu não for tão leal assim com a expressão. Por favor, não né? seja, porque a gente não vai entender nada se você for leal. Mas o texto ele diz simplesmente assim, que se não houver outra forma de salvar a vida da gestante, não há crime, não há aborto. Não há aborto, mas não há crime de aborto. O aborto não é criminoso. Se não é criminoso, então pode ser praticado. E a outra hipótese, que a lei afirma que também não é criminoso o abortamento quando a gestação decorre de um estupro. Depois, por uma interpretação um pouco mais extensiva de uma última legislação que foi aprovada, nós podemos até ampliar esse termo e dizer que toda gravidez decorrente de qualquer crime contra a dignidade sexual da mulher, se esse crime gera a gestação, a interrupção da gestação seria não criminosa nesse caso. Esse é o quadro jurídico que se tem. Para completar essa reflexão, nós temos um último caso que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, o caso da anencefalia, da malformação fetal, que o Supremo Tribunal Federal considerou que não é aborto. Isso não é aborto. Porque né? não há vida. Segundo a decisão do Supremo foi essa, não há vida, não há expectativa, viabilidade, possibilidade de vida extrauterina, portanto não há vida a ser protegida, portanto a prática da interrupção da gestação não é criminosa, ou seja, não é aborto. É uma interrupção de gestação, mas não é aborto. Então esse é o quadro que se tem no âmbito da criminalização. E é contra isso que, basicamente, nós nos posicionamos, né? Que o grande passo que se deve dar, o primeiro passo que se deve dar nessa luta é descriminalizar totalmente a prática do aborto. Nesses casos que não é crime abortar, meu Deus, como tipo, a mulher que ela tem acesso a esse aborto em hospitais públicos? Existem vários documentos internacionais de direitos humanos, e eu estou falando juridicamente até, né? Eu não estou falando assim em pauta de reivindicação feminista, não, eu estou falando juridicamente em instrumentos normativos expressos, está lá na lei, nos tratados. Nós temos vários instrumentos internacionais de direitos humanos que dizem o seguinte: se o aborto não é criminoso, ele é um direito da mulher. Então, e é um dever, e diz mais, é um direito da mulher e um dever do Estado realizar o abortamento, nesse caso, de forma segura para a mulher. Portanto, nós temos um instrumental jurídico para isso. Portanto, se eu descriminalizar, nessas hipóteses já descriminalizadas, ou se eu descriminalizar totalmente o aborto, ele se transforma num aborto não criminoso. Obviamente, a mulher terá o direito e o dever. Hoje acontece no Brasil, olha, já existe isso regulamentado, nós não precisamos ficar discutindo isso, já está regulamentado, o Ministério da Saúde já regulamentou, já existem portarias, já existem normas, resoluções dizendo como é que se pratica no serviço público de saúde o aborto legal, o aborto não criminoso. Existem lá as normas. Hoje, todos os hospitais
públicos do país são obrigados a praticar, a realizar o aborto não criminoso para assegurar o direito da mulher, que basicamente é o direito à saúde. Mas aí rola? Rola o aborto? Houve uma grande Tipo, luta nesses últimos... Se eu sou uma mulher que foi estuprada no interior do Ceará, aí eu vou conseguir abortar muito simples. essa criança. Eu vou dizer, mas você mora lá, por exemplo, na reserva extrativista do Xingu, lá aí você tá grávida, precisa fazer o abortamento, é fácil. Você pega o barco, anda uns 2 dias de barco, vai até Altamira, né? Altamira você pega um avião, vai para Belém, você pega um avião, vem para São Paulo e faz. É muito simples. É muito simples, né? É óbvio, é que eu disse, todos os hospitais públicos deviam fazer, com uma prática absolutamente normal de garantia de um direito, né? Nós tivemos no Brasil uma imensa luta nos últimos 20 anos pela implantação, e não é nenhuma luta escondida, oculta, não, é às claras, porque é reconhecido como um direito. Então, lutou-se muito para implantar o serviço público da saúde, o serviço público de aborto legal nos hospitais públicos. E conseguiu-se a implantação de mais de 150, 160, eu não tenho os dados corretos, mas uma quantidade imensa de serviços. E, de repente, esses serviços vão fechando. Hoje nós temos uns 60 e pouco oficiais, mas, na verdade, 33 funcionando, e dizem até, e a Débora pode falar muito sobre isso, porque ela tem esses dados específicos, fez a pesquisa sobre isso. Hoje, não sei se nós contamos nas nossas mãos o número de serviços públicos de aborto legal que estão funcionando adequadamente no Brasil. O que é isso? Uma imensa omissão do Estado, uma omissão constitucional do Estado, uma violência contra os direitos das mulheres. É simples assim. Esse também é um dos clichês do aborto, que é aquela história de o aborto é legalizado sim no Brasil para quem tem dinheiro para pagar esse aborto, e quem não tem dinheiro tem que recorrer a outros meios que não são os mais seguros. E aí, Djamila, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e se o aborto é um direito humano, e ter acesso ao aborto, não ao aborto, mas você ter acesso a um aborto seguro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpe o atraso. Eu vou fazer uma discussão um pouco antes filosófica, né, puxando a sardinha para a minha área, porque aquela frase de Simone de Beauvoir acho que explica muito, né? Não se nasce mulher, torna-se. Porque quando a gente nasce, essas construções elas são anteriores a nós. A gente já nasce numa sociedade onde já existe todas essas determinações e destino. E um dos destinos da mulher atribuído nessa sociedade é ser mãe, né? Então, eu acho que a questão do aborto ser crime tem muito uma relação com essa maternidade compulsória. Então, a mulher tem que ser mãe, ela deve ser mãe, porque é um destino, porque é natural, faz parte da natureza feminina, né? Então, eles querem naturalizar construções que foram feitas socialmente, imposições sociais. Então, eu acho que o fato do aborto ser crime tem muito a ver com essa construção machista da sociedade a qual a gente nasce e que a gente não tem escolha, né? Então, que é muito anterior a nós. Então, a mulher está grávida, é menino ou menina? É menina. Então, a gente já sabe qual que vai ser todo o destino e o universo criado para aquele ser humano, né? E nossos destinos eles são institucionalizados depois. Então, acho que essa questão do aborto ser crime tem essa ligação direta com a maternidade compulsória, e é uma forma de controlar os nossos corpos, é uma forma de nos manter nesses espaços que a sociedade machista diz que a gente tem que estar. Então, a Simone de Beauvoir ela fala, quando a gente cria determinações para um sujeito, a gente está colocando ele na condição de objeto, a gente está negando a humanidade. A mulher vive numa sociedade onde ela não tem o direito de se colocar como sujeito, né? Que faz as suas escolhas, um sujeito que pode não ter destinos, escolher os seus caminhos. A partir do momento que o aborto é crime, a gente não tem escolha ou não de ser mãe, a gente é obrigada a ser. E aí, quando a mulher, obviamente, ela tem uma condição social no Brasil desprivilegiada, mas essas mulheres vão ser condicionadas a esse destino,
né? E é interessante falar que o Estado ele cria várias formas de controle do corpo da mulher. Por exemplo, na década de 80, as mulheres negras elas eram esterilizadas forçadamente pelo Estado brasileiro. Em 91, existe uma CPI conhecida como a CPI da esterilização. Então, as mulheres negras elas eram esterilizadas como uma forma, né, de não nascer mais pessoas negras, que também é uma forma de genocídio, inclusive. Então, existe várias formas. Quando a gente, essa mulher, ela combina mais uma opressão, mais vulnerável ela vai estar e mais formas de controle a esse corpo o Estado vai criar. Né? Então, a mulher negra que era esterilizada e que foi uma grande pauta do movimento de mulheres negras na década de 80, que foi essa esterilização forçada, mostra como o Estado cria várias formas de controle do corpo da mulher, sobretudo das mulheres negras e mais pobres. Né? Então, eu entendo a criminalização do aborto como uma violência de Estado. Eu acho que tem que ser discutida por esse viés de violência de Estado. Da mulher, sobretudo a mulher negra, vem sendo violentada sistematicamente de várias formas, e essa é mais uma forma de, né, porque ela sequer tem condições, o Estado, ele é uma violência do Estado no sentido da sua ilegalidade e da sua omissão. Né, eu acho que tem que ser discutido muito mais por esse viés também, quando a gente discute violência de Estado, geralmente em relação à população negra, obviamente que a gente tem que discutir em relação ao extermínio da juventude negra, que no Brasil tem números altíssimos, cada 23 minutos um jovem negro é exterminado no Brasil, mas essa mulher negra também está sendo violentada sistematicamente, sobretudo na questão da saúde. Né? E eu acho que a gente tem que trazer essa discussão da criminalização do aborto como uma violência de Estado, assim como a mortalidade materna da mulher negra ser maior, assim como a mulher negra ser menos tocada, a mulher negra tomar menos anestesia porque existe uma concepção racista que ela sente menos dor. Eu acho que a gente tem que discutir isso pelo campo do genocídio também da população negra. Se a mulher negra faz parte da população negra e o Estado criminaliza o aborto, o Estado não cria condições para que essa mulher tenha o seu filho de maneira adequada, né? Quando a gente discute violência obstétrica. Então, isso também é uma forma de matar essa mulher, eu acho que a gente tem que discutir nesse campo, né? Porque dá os nomes certos, né? Porque essas mulheres estão morrendo, ou se não estão morrendo, estão causando danos gravíssimos à sua saúde, porque não tem... o Estado não lhe dá opções para que ela possa escolher, né, ser mãe ou não. Thomas, quando se fala assim porque muitas mulheres recorrem a outras formas de fazer o aborto, e aí isso acaba, né, acontecendo, muitas mulheres morrendo e tal, e fala-se muito que o aborto é um caso de saúde pública. E o que isso quer dizer? Assim, o aborto é um caso de saúde pública? Bom, deixa eu voltar um pouquinho para uma questão um pouco diferente. A Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, a SPBC, que provavelmente muitas aqui conhecem, realiza todos os anos uma mesa redonda sobre aborto. E eu tenho perguntado, na população que é na faixa etária muito semelhante a essa que nós temos aqui, quem é que acha que a lei como está deve ficar? E aí sempre tem 5 pessoas, na média, que dizem não, deve ficar como está. Aí vem uma pergunta na sequência. Você é a favor ou contra o aborto? Vocês já perceberam que eu sou contra essa colocação, mas eu a faço com o seguinte objetivo. Eu sou contra. Você acha que a mulher deve ir para a cadeia? Não. Cadeia não. Então, o grosso da população brasileira não tem a menor noção do que significa a lei do aborto no Brasil. E daí, quando se pergunta, bom, por que possivelmente a maioria hoje seria contra a modificação da lei, primeiro, por desconhecimento total da lei. Segundo, porque há uma manipulação enorme de diversas correntes nessa direção. E isso, evidentemente, tem um peso. Eu, particularmente, sou completamente avesso a plebiscito sobre essa questão.
um grande jornal de São Paulo, que é a Folha de São Paulo, bate na tecla do plebiscito toda vez que tem um editorial sobre esse tema. E eu sou absolutamente avesso ao plebiscito por uma razão muito simples, porque isto não é uma questão de maioria. Isso é uma questão de foro individual. Se eu sou uma mulher que engravidei sem ter condição de ter meu filho, seja branca ou seja negra, concordo plenamente que as negras pagam um tributo maior do que as brancas. Se o meu vizinho não está de acordo, isso é um problema meu. Não me interessa o que o meu vizinho pensa. E, portanto, isto não é uma questão de decidir se são 60%, 70% que são a favor ou contra. A segunda questão é atendimento ao abortamento legal na rede pública de saúde. Tem diminuído os centros, porque hoje é estar mais por dentro, ser in. Fechar os centros rende votos. E esse é um problema seríssimo. Tá? Existem muito poucos dos serviços que os hospitais dizem que funcionam, são pouquíssimos num país de 5.000 e tantos municípios, os que realmente atendem a todas as questões legalmente permitidas. E, por fim, como eu coloquei antes, o misoprostol ajuda muito, mas toda vez que uma mulher morre em decorrência de aborto, e vocês lembram as 2 mulheres que foram esquartejadas no Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, aí vem um pessoal de televisão e mostra como o aborto é terrível, porque vão para as piores clínicas clandestinas de Salvador e do Rio de Janeiro e mostram como a coisa funciona lá, que nada mais é do que uma omissão do Estado. Respondi? Eu queria que você falasse como que é isso. Por que se imagina que o aborto é tão perigoso e como que ele não é perigoso? Bem, ele não é perigoso se ele é feito com instrumental esterilizado, não precisa necessariamente ser feito por médico, embora na maior parte dos países de primeiro mundo é o médico que atende os casos de abortamento em geral. São países como Holanda, por exemplo, que tem muitos médicos católicos que não concordam em trabalhar nesses setores. O que está na autonomia do médico não tem nenhum problema, tá? Ele, pela consciência dele, não é obrigado a atender, mas alguém tem que atender. E isso é um princípio fundamental, que não é ensinado ao médico. E o grande problema é que vão para clínicas onde se usa material em péssimas condições, não esterilizado, com risco de infecção, perfuração do útero e perfuração de outros órgãos, como o intestino. Quando ela não tenta fazer sozinha, né? Porque pior ainda. Para mediar essa conversa, eu vi muitos vídeos no YouTube e documentários. E, assim, várias histórias de mulheres enfiando o pauzinho de comida japonesa, não? Sim. De tipo hashi, tentando cutucar para ver se sai. E esse tipo de tentativas desesperadas que acabam aumentando esse número. Né? Que voltamos ao começo, isso é muito pior do que você fazer um atendimento adequado. E o dano e o custo para o Estado é muito maior. Esse é o cerne da questão. Essa famosa colocação, se mudar a lei, o SUS vai à falência, é uma falácia completa, porque ele já paga hoje uma fortuna por aborto mal feito. Djamila está concordando demais com você, Djamila. Fala que você tá aí assim, tipo, é isso. Porque é uma falácia mesmo, né? E as pessoas acham que, a partir do momento que o aborto não ser crime, as pessoas vão banalizar, acho que vai banalizar, as pessoas vão querer fazer arroz, como se as mulheres já não fizessem. Acho que é por isso que é a hipocrisia. As mulheres já fazem, né? Que algumas vão fazer de formas
como você viu nos vídeos, né? De formas extremamente não seguras. Eu acho que é muito hipócrita. E eu acho que no Brasil esse debate também é muito difícil por conta do discurso religioso. Eu acho que é importante a gente falar disso no Brasil. Então, essa influência do discurso religioso, sobretudo nesse debate, dificulta com que a gente avance. Dificulta de colocar esse debate nos termos corretos, de saúde pública, nos termos do direito à mulher, ao seu corpo, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, a gente tem dificuldade de fazer esse debate por conta desse discurso religioso no Brasil. E eu acho, e nos últimos anos, acho não, né? Acho que se constata, nos últimos anos se cresce muito o número de pessoas religiosas ocupando cargos políticos importantes. Isso, de forma alguma, significa dizer que a gente é contra as religiões, porque quando a gente fala, as pessoas também deturpam, quando a gente está falando, a gente é contra esse discurso dentro desse debate, né? Acho que se o Estado é laico, que a gente tem que seguir uma Constituição e nenhum livro religioso. E as pessoas colocam isso por um debate que não tem que ser colocado. Mas eu acho que esse debate, esse discurso religioso impede muito com que a gente consiga avançar e não tratar esse tema como um tabu, né, que é tratado ainda no Brasil. Porque também permitir o aborto acaba sendo visto, deturpado, como incentivar o aborto, né? Porque se você permitir, é como se você estivesse falando, gente, aborta sim, tranquilo, super de boa, abortar. Abortar. Eu lembro, eu escrevo na Carta Capital, tem uma coluna lá há alguns anos, e eu fiz um texto no final do ano passado. Eu nunca falo de mim, assim, nos meus textos, mas nesse eu fiz, porque eu fiz uma e eu tenho uma filha de 11 anos, né? Porque eu quis ter, né? Imagina se eu não, né? Se quis ter a criança. Então, as pessoas também acham que muitas mulheres são mães e fazem aborto. Enfim, não tem nada, né? Uma coisa não impede a outra. E várias pessoas me xingando na internet. E aí uma menina me fez a pergunta: e se sua mãe tivesse te abortado? Essa é né? clássica. Até o nome do texto, do título. Eu falei, bom, se ela tivesse me abortado, eu não existiria e não seria obrigada a ver uma pergunta estúpida como essa. Foi meu primeiro pensamento, mas aí eu fui. Enfim. Mas aí eu falei, não, eu vou escrever. E aí, a minha mãe, ela tentou me abortar, aí que tá. Né? Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me contou. Eu sou a caçula de 2 irmãos e uma irmã. Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe me contou com todo o medo do mundo. Eu fiquei imaginando a culpa que a minha mãe carregou durante esse tempo todo. Ela sentou comigo. Porque eu te amo, você é meu bebê. Não sei o que a minha mãe quer, né? E tal. E aí ela começou a contar para mim que quando engravidou de mim, porque a gente é tudo escadinha um do outro, ela ficou desesperada. E aí ela foi procurar, no bairro onde ela morava, um homem que vendia chá, umas plantas, e aí ela foi, tomou esse chá, e aí não abortou, voltou nesse homem de novo. Ele, não, é porque você não fez direito a simpatia, não sei do que. Ela disse, eu fiz a simpatia, não sei o quê, mas você não saiu. E aí eu fiquei desesperada. Eu passei a gravidez inteira com medo que você nascesse... esse chá que eu tomei te causasse algum problema. E hoje eu te amo, eu queria que você soubesse que eu te amo. E eu fiquei parada, assim, atônita, em 16 anos, né? Mas eu lembro muito bem que, na época, eu não fiquei com raiva da minha mãe. E aí, depois, quando essas pessoas me xingaram, eu comecei a refletir. Eu falei, bom, se eu pudesse escrever uma carta póstuma à minha mãe, eu escreveria isso, que eu lamento muito a culpa que ela sentiu, o medo que ela teve que sentir durante os 9 meses da minha gestação, essa culpa que ela teve que carregar sozinha durante 16 anos, até ter coragem de me contar, né? E eu termino o texto assim, mãe, não há o que perdoar, porque o Estado sabe muito bem o que faz, e não é culpa dela. Né? E eu penso, por que minha mãe teve que passar por isso? Hoje eu estou aqui, linda, maravilhosa, incrível, mas... não quis, ela não queria, e passou por todo esse medo, toda essa angústia sozinha, porque o meu pai também, né, era um problema dela, né? Então não participou dessa questão, e ela teve que passar por tudo isso, e claro que depois me amou, isso independe, né? As pessoas não podem confundir uma coisa com a outra. Né? Mas o quanto que essa omissão do Estado, essa ilegalidade, faz com que as mulheres se sintam dessa forma totalmente desamparadas. Né? Ai, Djamila, ainda bem que o chá não deu certo. Estamos todos aqui muito felizes que o chá não deu certo. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para todo mundo aqui. Porque chegando nesse clichê do... E se
legalizar o aborto e como é que é isso? Vai virar o aborto vai virar um novo método contraceptivo, vai todo mundo falar, tipo, tudo bem, amor, transar sem camisinha, amanhã a gente faz um abortinho. E o que vocês, pelas experiências de outros países que legalizaram o aborto, o que vocês observaram nesse sentido, assim? Eu acho que você pode começar com... Na verdade, a sua pergunta ela é muito importante, porque esse é o clichê mais falacioso, mais mentiroso que tem. Os países que legalizaram o aborto foram aqueles que diminuíram os números de aborto. Porque o momento em que a mulher chega em uma situação de aborto, ele é um momento estratégico para perguntar a ela o que foi que houve, como é que você está usando o método, o que está acontecendo na sua vida, você sofre violência, você não consegue negociar com o seu companheiro. Quando há ilegalidade, essa mulher ela entra em segredo. Ela vai dizer, foi um susto, eu caí da escada. Então, nós perdemos um momento estratégico de se aproximar, e de nos aproximarmos e fazermos uma pergunta de prevenção, de informação, de planejamento familiar. Então, essa é a primeira falácia. E o segundo é que há uma conversa muito importante. Legalizar o aborto não é transformá-lo em uma obrigação para nenhuma mulher. Eu sei que talvez numa conversa aqui entre nós pareça tão bobo fazer essa frase. É simplesmente reconhecer que essa mulher comum não vai experimentar medo, vergonha, pânico, se esconder. Porque Dr. Thomas disse algo importante, né? Há países que consideram que o aborto tem que ser um ato médico. Como eu estou aqui do lado de cá, de quem acha que muita coisa não deve ser ato médico, tem muitos países, como é Cuba, como é França, que é uma mulher que compra um remédio e ela mesma usa. Isso é chamado de aborto medicamentoso. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer é por que precisamos de médico para algo que é botar 2 remédios na boca, 2 na vagina e esperar o sangramento? E eu não estou fazendo nenhuma apologia do aborto e nem ensinando como fazer. Isso está aí na internet, né? Porque antes que venha um dizer dela está... Mas é isso. E é muito melhor colocar aqui na bochecha do que engolir, porque a absorção é mais rápida. Eu também não estou ensinando. Sem manchetes de Débora Diniz ensina como realizar aborto em casa. Isso é simplesmente nós estamos conversando sobre como é. Jornalistas. Mas isso é verdade, isso está nos manuais. E veja, tem uma segunda coisa aqui de fundo. O aborto no Brasil por medicamentos é feito em caso de estupro. Então, nós temos essa forma. Eu preciso de um médico me dando os remédios na minha mão ou colocando na vagina de uma mulher? Então, eu acho que uma parte importante da nossa conversa de descriminalização, levando a sério, e com essas diferenças, as clivagens de classe, porque todas sabemos, mas é bom repetir, a cara da criminalização do aborto é da desigualdade social no Brasil. Então, nós brincávamos antes aqui conversando de que as mulheres das elites, elas vão pegar um avião, seja que elas vão para o Uruguai, vão para o México, vão para Miami, elas vão fazer um aborto seguro. Ainda tiram umas férias. Elas vão conseguir comprar o remédio seguro. As mulheres mais pobres, elas não sabem o que elas estão colocando na vagina, porque elas recebem um papel embrulhado. E ela tem que acreditar que aquilo é o remédio abortivo. Então, se há risco no aborto, ele é dado pela criminalização, não é pela prática do aborto. Então, acho que esse é um clichê importante. Vivemos esse pânico do aborto. Se há um risco na criminalização do aborto, é para a saúde mental das mulheres. A Djamila falou uma palavra muito importante, muito rápida aqui: tortura. A criminalização do aborto, ela impõe uma situação de tortura psíquica às mulheres. Você imagina o que é você ser essa mulher comum que eu descrevi, uma dona de casa, uma professora, uma mulher que já tem filhos, e que o seu companheiro não está com ela para tomar essa decisão, e ela sozinha, ela vai num mundo que talvez ela não conheça, ela compra os remédios, ela sozinha vai colocar, ela vai ficar com as pernas levantadas, ela vai contar para outra amiga, ela vai esperar expulsar a bola de sangue para ela chegar ao hospital, porque ela sabe que depois desse momento nenhum médico vai conseguir saber que ela botou um remédio. Ela não precisa dizer ao médico que ela colocou um remédio. Nenhum médico consegue saber. Só que essa mulher tem pânico. Aí ela conta. E aí começa a ouvir aquelas doutrinações de que é um dos clichês, eu não sei se você vai falar dele, que ela é uma assassina. Que esse é assustador, né? Assustador.
Mas ai meu Deus, assim, digamos que amanhã legalizou o aborto. Quais as mudanças que vão ter, de fato, assim, na sociedade, sabe? Tipo, vão surgir clínicas, o que vai acontecer? Vai começar a ter um acompanhamento psicológico maior? Quais são as mudanças que, de fato, acontecem? Como nós já dissemos, se o abortamento ele não é criminoso, ele é um direito da mulher. E se é um direito da mulher, é um dever do Estado. Portanto, se a partir de amanhã for descriminalizado o aborto, o Estado tem que assumir essa obrigação de fornecer toda a assistência para que a mulher pratique um abortamento de forma absolutamente segura. E mesmo nos casos em que as mulheres possam fazê-lo sozinho, o importante é que elas tenham o respaldo que, se houver qualquer necessidade, que tenham assistência, acolhimento, atendimento, orientação, etc., para que faça de forma segura. Até aprender como é que faz, né? Não precisar ficar ouvindo o canal do YouTube para ver se pesca uma fórmula, né? E hoje nós sabemos que as mulheres, e muitas mulheres, sabem como fazer. Né? Nós vemos realmente uma imensa hipocrisia. Dúvida. E não vai acontecer isso. Eu me lembro quando estava no tempo de faculdade, quando se discutia das mulheres saírem fazendo aborto à torta direito, né? Vamos para um motel hoje, que amanhã a gente passa numa clínica lá, faz um abortinho básico. Quer dizer, isso não existe, né? Isso é só na cabeça androcêntrica mesmo, que misógina, que pode passar uma coisa dessa. Eu me lembro do tempo de faculdade, com relação ao divórcio, quando ia ser aprovada a lei do divórcio, Nelson Carneiro. Nossa, o que nós ouvíamos naquela época, quando for aprovada essa lei, todos os casais vão se divorciar, vai ser uma coisa, as mulheres, fala das mulheres, né? As mulheres vão casar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, já vai ser um escândalo. Bom, foi aprovada a lei. Quem separava, separou, quem não separava, não separou, a vida segue, tudo bem. Se for descriminalizado o aborto, a vida vai seguir normalmente, quem quer fazer, faz, quem faz, quem não faz, não faz, só que com uma grande vantagem. Nós vamos diminuir a taxa de mortalidade das mulheres brutalmente. Porque hoje, quando se diz que as mulheres são assassinas, são criminosas, na verdade são mortas. As mulheres são cadáveres, são vítimas. As mulheres estão morrendo aos borbotões. Quer dizer, são milhares e milhares de mulheres. No mundo, nós temos dados que demonstram que hoje morrem 47 mil a 50 mil mulheres por ano de aborto inseguro. Você sabe o que é isso? Alguém, por favor, aqui conhece uma guerra hoje que morra mais gente do que isso? Recentemente eu falo porque faz pouco tempo, historicamente, quando lá as Torres Gêmeas, quantas pessoas morreram nas Torres Gêmeas? 2.000 pessoas? Uma coisa horrorosa? Realmente horrorosa. Pois, todos os anos morrem 50 mil mulheres em razão de aborto inseguro. E nós não falamos nada, nós ignoramos esse fato e ficamos aí com essa hipocrisia de precisa proteger a vida do feto. E as vidas das mulheres estão morrendo. Então, esse vai ser um reflexo e mais. E aquelas que sobrevivem ao aborto inseguro sofrem sequelas terríveis, físicas, psicológicas, sociais. Enfim, isso é uma tragédia. A criminalização do aborto, e a Débora tem razão nisso, o grande responsável, primeiro, pela ampliação da prática do aborto, pela mantença do aborto inseguro, é a criminalização. É a criminalização que, ao invés de conter, se o objetivo é conter a prática do aborto, que não é, porque é controle de sexualidade feminina, bom, mas se o objetivo é esse, é um fracasso. É um fracasso. Porque não contém, não é eficaz para conter o aborto. E do ponto de vista jurídico, o que você acha dessa afirmação de quem aborta é um assassino ou uma assassina? Sob o ponto de vista estritamente formal, quem aborta não é um assassino, né? Porque se nós dissermos que quem aborta é assassino, é um homicídio, não é homicídio. Alguns países consideram o aborto homicídio. Equiparam o feto à vida extrauterina e consideram como homicídio. E mais, homicídio contra o próprio filho, que duplica a pena, que aumenta, torna muito mais grave. E, aliás, cuidado, porque existem projetos no Brasil nesse sentido, de transformar o abortamento, descriminalizar o aborto, transformar em homicídio. Legal. Né?
Existem essas hipóteses. Então, a gente precisa começar a pensar nessa questão da criminalização. Eu acho que é muito importante. Desculpe, eu sou juiz, eu sou professor de direito, eu trabalho com isso, né? Eu não entendo muito da coisa nem de filosofia, nem de antropologia, muito menos de medicina. Então, deixa eu dar o meu piteco aqui na área, pelo menos com a qual eu trabalho. Eu vou falar só de existe um princípio dos Estados de Direito democráticos que diz o seguinte, quer dizer, todo país democrático tem que pensar nisso. Sempre que o Estado lança a mão da criminalização, por que é a criminalização? A gente precisa desmistificar isso. A criminalização de uma conduta nada mais é... Eu vou dizer só entre nós aqui, como eu sou do sistema criminal, podem me chamar, então vou dizer só aqui, estamos aproveitando que estamos nessas 4 paredes, que não saia daqui. Que não saia daqui. Mas a criminalização das condutas é o reconhecimento do fracasso social. Quando a sociedade fracassa no enfrentamento de um determinado problema, ela lança a mão do projeto de ignorância, parte para apelação, ou seja, vai prender as pessoas. É com tudo assim, com tudo. Sempre que o Estado não consegue resolver um determinado problema ou quer controlar uma determinada conduta, parte para a criminalização. Portanto, eu vejo assim, precisou criminalizar? É fracasso, porque a sociedade não soube encontrar outra alternativa. Então, para o Estado criminalizar uma conduta e lançar a mão dessa estupidez, que o direito penal é uma estupidez, é uma violência do Estado, é uma violência. É bater, é prender, tirar a liberdade das pessoas. Quer coisa mais estúpida que essa? Bom, às vezes a gente tem que fazer porque a gente não sabe como fazer, como lidar com o problema, vai lá, apela. Sabe como resolver? Eu não sei, então vamos prender. É assim que a gente vai fazer e tocamos a vida, dessa forma. Então, quando nós vamos lançar a mão de um instrumento tão violento como é a criminalização, nós precisamos guardar isso para uma última hipótese, para uma última alternativa. E temos que tentar tudo antes de chegar na criminalização. O abortamento é um exemplo claríssimo disso. Nós chamamos isso em criminologia de princípio da subsidiariedade. Quer dizer, no abortamento, isso é um exemplo claríssimo, um exemplo clássico. Existem N providências de política pública, centenas de providências de políticas públicas que podem ajudar a controlar a questão do aborto, evitar que o abortamento seja praticado, se é que a intenção é evitar que ele seja praticado. Existem políticas públicas para serem praticadas, né? Empoderamento das mulheres, a prevenção. Mas, enfim, não vou aqui enumerar, todas aqui conhecem perfeitamente quais são essas medidas. Mas não, nós começamos pela criminalização. E a criminalização começa a gerar todos esses outros efeitos deletérios, terríveis, que, aliás, contrariam um outro princípio constitucional que dispõe o seguinte: sempre que o Estado lança a mão da criminalização, a situação não pode ficar pior do que antes. Se eu quero resolver um determinado problema, não sei como resolver e criminalizo, eu tenho que resolver esse problema. E não pode ficar pior. E a criminalização do aborto, eu deveria me levantar e ser a favor da descriminalização. Porque é a criminalização exatamente que acarreta todos esses males. Então, se nós queremos evitar a prática do abortamento, descriminalizemos o aborto, então. Porque é ele que está gerando a prática do aborto, está piorando a prática do aborto. Então, as mulheres estão morrendo, as mulheres estão ficando as mulheres estão sofrendo terríveis consequências, as famílias sofrem consequências. Ou seja, ficou pior o molho do que o frango. Quer dizer, fica muito pior a criminalização, com muito mais consequências. E nós ignoramos tudo isso, fechamos os olhos a tudo isso, continuamos nesse discurso patético, né, de que precisamos salvar a vida dos fetos. Não é verdade isso. Isso é um engodo, isso é uma mentira. Isso não acontece. Quer dizer, a descriminalização é que pode, talvez, ser uma chance, uma possibilidade de evitar a prática do aborto. Agora, se nós vamos discutir uma das práticas, que é a anticoncepção, aí complica. Porque aí você entra num campo moral, num campo religioso, né, que... Aí, então, se você não concebe nem a possibilidade da prática da prevenção, aí da gestação, porque, aliás, só existe aborto quando existe gestação indesejada. Né? A partir do momento, se você resolver o problema da gestação indesejada, não tem mais aborto. Né? Talvez seja uma forma mais inteligente de resolver esse problema. Né? Mas nós não podemos nem tocar nesse assunto, porque esse assunto também é um tabu. Né? Então, só para encerrar, o que eu penso é o seguinte: nós temos que esquecer a criminalização, deixar a criminalização de lado nesse âmbito, em vários outros aspectos sociais,
e partir para outras soluções, soluções inteligentes, soluções democráticas, soluções mais eficazes, soluções que realmente resolvam os problemas. Torres, arrasou muitão. Eu espero que vocês tenham pegado várias aspas, tá? Dessa fala, por favor. E eu queria falar um pouquinho sobre essas possíveis outras formas de resolver esse problema, como, por exemplo, educação sexual nas escolas. Muito surreal? O que vocês acham? Muito surreal? Conseguir isso? Olha, eu tenho minhas dúvidas pelo seguinte. Eu não sei se as pessoas que vão dar aula de educação sexual têm a própria sexualidade resolvida. Começa por aí. E eu acho que pode ter uma série de vieses. Eu não sou contra nenhum tipo de educação. Eu acho que o processo educativo, se bem feito, é formidável. Mas eu tenho lá minhas dúvidas, inclusive se eventuais professores de educação sexual forem instituídos, quem é que vai influenciá-los? Baixo que interesses. Então, a minha questão é uma única palavra, capacitação. Quem vai fazer essa capacitação? Com que ideologia? Com isso que a gente chama de ideologia de gênero. Então, me permitam dizer, essa é uma pergunta fundamental sobre as escolas. Quem é que ensina física, quem é que ensina química, quem é que ensina matemática? Tudo está repleto de ideologias, tudo está repleto de marcos sobre o que é o bom, o que é o certo, o que é o justo. Mas por que nos dá tanto temor quando falamos de sexualidade? O ponto é que é um tema muito mais simples. Ele tem que estar na escola. Em todas as idades em que for possível de se entender que o papai, a mamãe, o filhinho, que não tem cegonha. E não precisamos ter tanto medo. Nós temos mecanismos públicos de que a educação, está na nossa Constituição, é para a promoção da cidadania. Cidadania para o bem comum. Então, se nós temos medo de uma colonização das escolas pelas doutrinas religiosas, esse problema é outro, nós podemos controlar. Então, eu diria, eu não tenho medo, e objetivamente respondendo a sua pergunta, como é que nós podemos fazer com que as pessoas tenham informações suficientes para isso, de evitar uma gravidez indesejada? A escola é um espaço fundamental de promoção de cidadania. Essa não é uma matéria apenas das famílias. Então, parar com essa conversa de escola sem partido. A escola tem que ter partido, o partido da cidadania. A escola tem que falar, sim, disso que se chama de gênero, que dê o nome de ideologia, de teoria, Simone de Beauvoir, como quiserem. A gente aceita qualquer nome, mas tem que falar que não nascemos as fêmeas para parir. Nascemos qualquer coisa e viramos o que quisermos, quando quisermos, quantas vezes quisermos mudar. Mas isso é insuportável, né? Isso é insuportável. Não pode. E essa Até discussão, arrepiada. essa discussão da educação, de levar a coisa para a educação, de se enfrentar a questão no processo educacional, é tão importante, tão relevante, tão imprescindível, que é por isso que estão surgindo esses projetos para impedir. Porque se não fosse relevante, se não fosse importante, ninguém ia se importar com isso. Não é? Exatamente as mesmas forças misóginas, androcêntricas, que resistem, que estabelecem esse controle da sexualidade, estão desesperados, vendo que se realmente nós pudermos discutir livremente, não é só conversar aqui sobre aborto, mas conversar nas escolas, debater, discutir democraticamente, livremente, nós sabemos onde isso pode chegar. Mas não pode. Não é? Nós não podemos dar principalmente essa liberdade para as mulheres. Então nós temos que proibir a discussão. E aí nós levamos, e o que é mais acachapante, é que nós dizemos, o argumento é esse, não? Isso é uma questão das famílias. As famílias têm que resolver. Bom, eu não duvido, é lógico que as famílias têm uma responsabilidade disso, têm que discutir também, evidentemente. Só que nós nos esquecemos que a violência doméstica ocorre no âmbito da família. Nós nos esquecemos que a violência sexual, em grande quantidade, e na grande maioria dos casos, ocorre na família. Bom, então é essa família que é uma família que agride a mulher, que estupra a mulher, que mantém a ideologia patriarcal, que mantém o controle da mulher pelo gênero. É essa família que nós queremos que continue trabalhando isso? Ou seja, a intenção é para que as coisas permaneçam como estão.
para que não seja mudada. Repito, eu não estou negando que as famílias têm importância nisso, ao contrário, a família tem uma grande importância. Mas nós não podemos deixar que isso continue apenas no âmbito da família. Qualquer profissional do direito sabe isso, qualquer índice, qualquer estatística mostra isso. A violência contra a mulher ocorre, sobretudo, no âmbito doméstico. A violência sexual contra a mulher, contra a criança, ocorre, sobretudo, no âmbito doméstico. Então, nós temos que trazer isso para o espaço público, nós temos que ter uma participação social, nós temos que ter uma participação imensa dos movimentos sociais, enfim, das redes, para discutir essa questão. O que nós estamos fazendo aqui não podia ser algo extraordinário. Isso não podia ser. Algo que chama atenção. Olha, hoje vai ter uma conversa sobre aborto. Todo mundo vai ligar lá. Isso tem que ser uma coisa absolutamente corriqueira, normal, que todo mundo discuta em todos os lugares, em todos os momentos, para desmistificar, para tirar as mentiras, as falácias, e para nós encararmos a coisa de uma forma mais democrática e mais livre. É isso aí. Eu concordo com a Débora, eu acho que é essencial, e quando as pessoas falam tem que ser discutido no âmbito da família, parece que essas pessoas dessa família estão deslocadas, estão, sei lá, na Via Láctea. Elas estão aqui na sociedade recebendo esses valores, justamente por isso que é importante discutir esses temas nas escolas e em todos os espaços, né? Para que as pessoas possam desconstruir isso e a gente até repensar qual é esse conceito de família, né? Porque eu também acho que quero repensar que conceito é esse de família. Eu acho que é primordial discutir esses temas nas escolas. E como eles falam, eu acho muito engraçado. Vão implementar a ideologia de gênero nas escolas, né? Nada está isento de ideologia. Inclusive, essa ideologia de gênero existente é essa ideologia que nos mata, que nos mantém objetos, que nos mantém dessa forma. A gente quer pensar outra ideologia. Criação, né? Sim, é uma criação dessas pessoas que dizem que isso é ideologia de gênero, que a gente vai ensinar, sei lá, todo mundo, sei lá, né? Elas colocam gênero, orientação sexual, tudo mesmo bojo, enfim. Justamente por isso que é importante estudar esses temas, né? Então a gente quer estudar, a gente quer ir contra justamente essa ideologia que está presente, né? Eu acho que a escola é um espaço importantíssimo de transformação de mentalidade, mas que, por conta da gente não conseguir acessar ainda esses espaços, acaba sendo um espaço muito grande de reprodução de violência, né? Eu já dei aula em escola estadual e era algo assim surreal, assim, de eu ter que parar a aula todas as vezes, olha, não pode falar isso, olha, sentar com os alunos, conversar. E acho que quando o debate de implementar gênero nos planos municipais de ensino aqui em São Paulo, a gente viu o terror que foi, né? E não passou, não foi aprovado. A gente viu o terror todo que foi, porque eles veem o perigo disso, né? A partir do momento que a gente começa a debater isso de forma séria, e aí concordo com o doutor, a gente precisa ter um projeto de capacitação, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, a Lei 10.639, que é de 2003, que é a lei que obriga o ensino da história africana e afro-brasileira nas escolas. É de 2003, mas não são todos os municípios que aplicam. Aqui em São Paulo está se aplicando, mas se percebeu a necessidade de quê? De fazer curso de formação para os professores, porque eles não sabem. Muitos foram formados nessa escola racista, vêm com seus valores racistas, achando que não vai ensinar sobre capoeira nas escolas, isso é coisa do demônio. Candomblé é coisa do demônio. Nem existe demônio nas religiões afro-brasileiras, por exemplo, né? Demônio é uma invenção cristã, inclusive, né? Exu é maravilhoso, Laroye. E aí, não tem nada a ver com demônio. Demônio é uma invenção cristã. Justamente por isso que é importante estudar isso nas escolas. Mas por quê? Se foram cursos de formação, porque os professores não sabem. Então, acho que precisa que o poder público se responsabilize por isso. Isso é inegável, né? E eu acho que esse caminho é o caminho da transformação, porque eu tenho muito problema com esse viés só da criminalização ou puramente punitivista, né? Que eu acho que, quando a gente fala de outros âmbitos de violência, mulher, enfim, que eu acho que é importante os dispositivos legais, isso é inegável, mas a gente, às vezes, pauta o discurso da violência contra a mulher, às vezes, só por um olhar punitivista, num país que encarcera em massa a população negra. Eu acho que a gente também precisa repensar esse olhar só punitivista e pautar na questão que é importante, não estou negando, mas tem limite. E o quanto que é importante trabalhar pelo foco da educação, porque é na educação que a gente vai transformar mentalidades. Eu acho que é por isso que a gente está tendo tanta resistência, inclusive, de conseguir adentrar esses espaços para poder debater essa questão de maneira séria.
porque assim, acabou o nosso tempo de conversa e aí agora vamos abrir para as perguntas da plateia. Você quer falar alguma coisinha para fechar rápido? Eu penso que eu fui mal entendido, então deixa eu fazer um reparo. Eu não sou contra a educação sexual. Eu sou contra que isso seja feito sem formação de professor. Me desculpa, você não ensina química se o professor não sabe química. Você não ensina o médico a fazer aspiração manual intrauterina se ele não teve um treinamento para isso. E poucos médicos no Brasil têm treinamento. Então, eu acho que tudo isso que vocês falaram está certo, mas especialmente nesta área, que é cheia de preconceitos, é importante, sim, e eu vou defender isso até embaixo d'água, que quem for conversar a respeito tenha informação, porque senão nós estamos mal. Show. Você aí de casa, que está nos assistindo no Facebook, a hashtag é precisamos falar sobre aborto. Não é sobre o aborto, é sobre aborto. Precisamos falar sobre aborto. Se quiser participar, por favor. O que é? Façam perguntas com essa hashtag. Façam perguntas. Isso. Você quer? Microfone, sim, tudo bem? Já vamos passar aí, estou vendo que tem bastante pergunta, que bom. Eu vou fazer uma pergunta um pouco como advogada do diabo aqui, né? Como eu já falei no início do debate, a posição da revista Asmina, a qual eu represento, nós somos favoráveis à descriminalização do aborto. No entanto, né, nós sabemos, quem acompanha essa pauta sabe que a gente sempre ouve as pessoas falando, mas vocês são assassinos de crianças, mas vocês... Né? E, de fato, a gente, dentro do feminismo, a gente fala muito dessa questão da mulher, né, do quanto ela sofre. Vocês falaram brilhantemente sobre vários aspectos em que a mulher é vitimizada por conta da descriminalização. Mas, pensando na pluralidade que a gente quer trazer para esse debate, né, e nas pontes que a gente quer construir com o outro lado, eu faço aqui uma pergunta que é a pergunta que a gente ouve, que basicamente é: mas e o feto? O feto importa? O feto não importa? O que se diz, né, a respeito do feto? E aí, deixo a palavra para quem quiser. Posso começar? A sua pergunta ela é muito importante porque ela, tanto em termos filosóficos ou menos sofisticados da vida de uma mulher, se chama a duplicidade na unidade. Para quem acredita, nós vamos considerar a possibilidade de uma posição contrária, que o feto está na mesma posição que a mulher. E que nós chamaríamos que nós temos um dilema. Ou é um, ou é outro. Essa é a primeira hipótese. Nós temos uma duplicidade na unidade. Nós só podemos falar do feto no corpo dessa mulher. Então, mesmo para quem acredita em um dilema, nós temos que fazer uma escolha. E a pergunta é: por que eu não posso ouvir essa mulher? Então, mas há uma segunda possibilidade de caminho. Nós estamos comparando, e algumas vezes aqui, sem querer, nós falamos criança. Nós não estamos falando de criança. Nós estamos falando de um conjunto de células recém-fecundadas. Grande parte, quando eu digo grande parte, é a vasta maioria das mulheres, quando ela aborta nas primeiras semanas de gestação. Uma das perguntas da Jutjut foi: mas é homicídio? É homicídio, doutor juiz? Por Código Penal não é homicídio. Estou errada? Não se chama homicídio. Quem é que fala a palavra assassina? É quem quer violentar essa mulher. Como é que essas mulheres falam a experiência do aborto? Elas dizem: eu vou tirar. A minha menstruação está atrasada. Eu preciso desmenstruar. Eu preciso regularizar a minha menstruação. Aí vocês vão dizer eufemismo? Não, não é eufemismo. Quem descreve que há duas pessoas e que estão em conflito é essa forma de criminalizar, de culpabilizar, de envergonhar essa mulher. Quando uma mulher aborta, não é a imagem dos jornais, aquela mulher com aquela barriga enorme e que tem um bebê recém-nascido. Isso tem um nome, isso se chama infanticídio, que é quando uma mulher mata um recém-nascido. E, novamente, no nosso ordenamento penal, nós temos legislações específicas para isso e ainda temos uma classificação psiquiátrica. É um adoecimento. O aborto, para a vida das mulheres, é um momento em que, socialmente, ela não é uma futura mãe.
Ela está escondida, ela está em segredo, a menstruação dela acabou de atrasar. Então, a pergunta sobre o feto é uma pergunta que essas mulheres, elas são, muitas delas, mães. Elas sabem o que é adorar uma criança. Elas sabem o que é a maternagem. Mas exatamente porque elas sabem, elas dizem, eu não posso, eu não quero, eu não consigo ser mãe neste momento. E não é isso que eu quero. E se você me permite, Jutut, antes de dizer, e por que não mantém a gestação e não dá a criança para uma adoção? É, na verdade, uma segunda agressão tão grande. Você imagine o que é uma mulher gestar uma criança e gestar um feto para dar à luz a uma criança, para socialmente enfrentar esse lugar que ela é uma futura mãe e dizer, e agora eu vou doar a criança para adoção. É ignorar o contexto social onde ela vive. Por isso que o aborto é uma decisão íntima, privada, em segredo para todas as mulheres, das quais o feto, não como essa entidade que é lançada moral, faz parte da decisão dela. Ela sabe que aquilo pode ser um futuro filho, só que ela não quer naquele momento, ela não consegue, ela não pode. Deixa eu completar essa... tentar responder essa pergunta. Não é? Então, as pessoas perguntam, mas e o feto? E o feto? Ah, muito bem. Então, eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo a favor do feto? Quer dizer, o que a criminalização do aborto faz para proteger os fetos? Notamos, então, se a ideia é essa, é salvar os fetos, está dando certo? Nós estamos conseguindo evitar isso? Ora, nós sabemos que são praticados no Brasil mais de 800 mil a 1 milhão de abortos por ano. Nós criminalizamos, nós acusamos as mulheres, nós ameaçamos com pena de prisão, com processos criminais. E 800 mil mulheres continuam fazendo aborto, ou seja, não está dando certo. O SUS registra 200 mil casos por ano, não é isso, Thomas? 200 mil casos de internação de mulheres que praticam aborto, dado oficial do governo, do SUS. Desses casos, 150 mil são casos de aborto induzido. Quer dizer, isso é um número muito superficial que demonstra, evidencia que a criminalização não resolve essa questão e está sendo absolutamente inútil, o que, sob o ponto de vista criminológico, tem um outro nome, não é? Princípio da idoneidade. Quer dizer, a criminalização não é idônea para salvar a vida dos fetos, se é que é esse o objetivo. Não é idôneo, não é útil, não está sendo útil, não está conseguindo resolver. Então, a resposta que eu daria é essa. Tudo bem, se você acha... Eu repito até o que eu acabei de dizer há pouco. Se você acha que tem que salvar a vida dos fetos evitando o aborto, o primeiro passo é descriminalizar. Posso só fazer uma colocação? É interessante quem defende essa questão dizer, ótimo, então a mulher que foi vítima de violência mantém a gestação, nasce a criança e aí ela vira coisa que a gente dá para algum outro. Isso é a coisa mais louca que eu já vi. E há um dado que essa geração super jovem aqui não conhece. Na Santa Casa de São Paulo, até o começo dos anos 50, tinha um instrumento que chamava roda. As pessoas colocavam os bebês na roda, fechavam a porta e alguém ia pegar do outro lado. E isso era mantido pela Sacrossanta Igreja Católica. Tá? E funcionou durante décadas. Então, tem que tomar muito cuidado com esses, entre aspas, perfeccionismos, até da religião, porque atrás deles se escondem muitos hábitos que são da pior espécie. Não, é só, amiga, eu sei que você quer falar, mas precisava falar um pouquinho antes. E essa questão do menor é muito engraçada, como se o Estado garantisse equalidade para essas crianças. A gente sabe o número de crianças abandonadas que a gente tem, e depois, quando essa criança cresce já desde muito cedo com a ausência do Estado, como é que esse Estado vai tratar essa criança, né? Como ela vai ser criminalizada, como depois vão pedir redução da maioridade penal, como depois vão criminalizar essa criança. Então, como se os abrigos já não estivessem cheios de crianças passando por
série de violências e vulnerabilidades. Então, eu não sei que mundo mágico é esse que essas pessoas falam, sendo que a gente está num país onde as crianças, sistematicamente, sobretudo crianças negras periféricas, vêm sendo violentadas, né? E a forma como depois essas mesmas pessoas vão olhar para essa criança, né? E depois culpabilizando ela pela própria opressão, pela própria condição, né, que esse mesmo Estado deixou por ser omisso, né? Olá, gente, boa noite. Eu queria, antes de mais nada, fora Temer, né? Segundo, eu queria dizer que, enfim, sou muito pessoalmente, enfim, parabenizar a mesa, o debate está muito qualificado. Djamila, Juju, a mulherada da mesa representa muito. E queria fazer 2 perguntas. A primeira delas é, num contexto de avanço do conservadorismo, em que a gente viu o PL 5069, apresentado pelo Eduardo Cunha, em que a gente vê, né, um governo que avança para invisibilidade, né, para dizer o mínimo dos direitos das mulheres, um ministério sem mulheres, enfim, um discurso absolutamente conservador. Qual que pode ser, que papel pode cumprir a luta pela legalização do aborto nesse contexto de avanço do conservadorismo? E a segunda é como que essa questão, né, que tem a ver com essa concepção de maternidade, como que ela influencia na possibilidade concreta, e aí, claro, em diferentes proporções também, se é uma mulher negra é diferente, se é uma mulher branca é diferente, se é uma mulher trans também é diferente. Bom, enfim, mas como que essa questão ela influencia na possibilidade da mulher participar da política? Aí são essas 2 perguntas que eu queria. Vou começar pela sua segunda pergunta. Eu acho que tem uma relação muito direta, porque, historicamente, as mulheres são construídas para o espaço privado e não para o espaço público. E a questão da maternidade ser compulsória é uma maneira de você manter a mulher dentro de casa. E tem toda uma naturalização disso, né? Como eu disse um pouco antes, são construídos socialmente, mas vão dizer que é da natureza da mulher. Então, é da natureza da mulher cuidar, ser frágil, submissa, ficar em casa, a rainha do lar. E aí vão ter vários elementos que vão reforçar essas construções. Obviamente, quando a gente fala da construção das mulheres brancas, né? Porque aí as mulheres negras tiveram uma outra construção de feminino, já são mulheres que vieram escravizadas, depois já seguiram trabalhando, ocupavam as ruas, mas também num determinado espaço. Mas muito disso tem uma relação muito direta, porque aí a gente também não se sente parte do espaço público, a gente não se sente capaz de estar no espaço público, porque existem essas imposições. E aí, como é que essa mulher ela vai para uma reunião política se ela tem um filho, muitas vezes? Né? E se, de repente, ela não tem, sei lá, vagas de creche suficientes, se ela não tem espaços, porque a gente ainda responsabiliza a mulher pela criação dos filhos. Então, todas essas construções, né, elas não são meras construções teóricas. No campo prático, elas se transformam em opressões. É isso que a Simone de Beauvoir faz no Segundo Sexo, 1 e 2. No volume 1, ela faz todas as construções teóricas, e no 2, ela está mostrando, olha, todas as construções teóricas que eu estou fazendo, no campo prático, se transformam em opressão, porque essa mulher ela fica numa situação de um beco sem saída. Então, depois, vão se arrumar desculpas biológicas para querer justificar opressões do campo do social. Então, vão dizer, é porque a mulher tem mais progesterona, é por isso que ela é mais frágil. O homem, por ter mais testosterona, ele é mais agressivo. E ele é mais adepto para o campo político, porque ele é mais aguerrido. A mulher, não. Aí começam a se encontrar desculpas biológicas, e que não são meramente biológicas, né, para poder justificar opressões do campo do social. Então, essas construções estão muito interligadas, né? Claro que depois, fora isso, quando a gente fala de política, a gente também tem que discutir reforma política, porque a gente tenha mais mulheres na política, porque a gente sabe que é o poderio econômico que determina quem se elege e quem não se elege. Enfim, a gente tem que discutir isso no campo estrutural, mas lembrando quanto que essas construções também fazem com que a mulher fique presa. Muitas vezes não se sinta nem capaz, e muitas vezes, quando está nesses espaços, esses espaços são totalmente hostis a essa mulher, porque não é fácil também estar dentro desses espaços, né? Então, acho que tem uma relação muito direta. E o cenário que a gente vive hoje, eu acho que é um cenário alarmante, é um cenário... Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Tem restrição eleitoral. Enfim, mas eu vou falar. A gente está vivendo um momento político muito assustador,
Mas, assim, eu não sou adepta de que a gente está vivendo uma onda conservadora, um avanço do conservadorismo. Eu sou muito adepta de que o Brasil é um país extremamente conservador, é um país que foi fundado na violência, um país que teve mais de 3 séculos de escravidão, que teve mais de 20 de ditadura militar, é um país extremamente conservador. Eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu ter alguns respiros, algumas marolinhas progressistas nos últimos anos. Eu acho que o Brasil é um país extremamente conservador e a gente não pode esquecer que foi fundado na violência, na base da escravização de boa parte da sociedade e que ainda tem muito fortemente essa mentalidade escravocrata presente. Né? Eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu avançar em alguns pontos, em alguns aspectos, e agora o que a gente vive é justamente a manutenção desse conservadorismo que está na raiz e na base, né, eu acho, desse país. Mas acho que, ao mesmo tempo, é resistência, a gente não tem opção. Né? Eu acho que a gente tem que continuar organizada, a gente tem que continuar se manifestando. Eu acho que eu sempre, quando eu desanimo, eu lembro das minhas antepassadas, e é bom falar que muitas mulheres escravizadas utilizaram o aborto como forma de resistência, é bom falar, né? Elas abortavam seus filhos para que eles não nascessem escravizados, então elas preferiam abortar. É bom falar que o aborto à mulher negra também tem uma outra conotação, sobretudo para as mulheres escravizadas, mas eu acho que a gente, mais do que nunca, a gente vai ter que se organizar, fazer frente a isso e não aceitar a ilegitimidade e não aceitar... eu não posso usar a palavra, mas esse golpe que está acontecendo no Brasil hoje. Pronto. Vou levar bronca, mas já falei. Só para dar prosseguimento um pouco a essa discussão, quer dizer que eu acho que é muito importante a conversa sobre o aborto. E eu sou professora que dá aula de gênero, certamente seria presa se a lei da escola sem partido entrasse em vigor, né? E acho que não tem cabimento a gente pensar na possibilidade de que as escolas, como disse aqui a Marina, já não trabalhem com gênero independente da existência de cursos sobre gênero, porque, evidentemente, todos os temas e toda a escolaridade ela é perpassada pelo gênero sempre. Né? A gente está diferenciando sexualmente as crianças, ensinando valores. Não é? Então, não tem muito sentido essa ideia de que existiria uma disciplina apenas de gênero. Eu acho que você tem que começar a adotar procedimentos não desiguais, né? E começar a pensar sobre isso. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a discussão sobre o que é o gênero, não pensando que o gênero é alguma coisa específica ou apenas referente a homens e mulheres, mas pensar nisso num sentido mais amplo. O que eu penso também é que talvez tenha faltado aqui uma reflexão mais política, porque esse aspecto, quer dizer, não é só agora com o avanço do conservadorismo, e também não é só porque a gente tem uma herança escravocrata, mas, de fato, se a gente for pensar, me intriga muito. Eu sou uma pessoa que tem 57 anos. Eu fui do feminismo dos anos 70 e 80. Nos outros países, tiveram lutas pelo direito ao aborto. Não é ser contra ou a favor a criminalização ou a legalização, mas é o direito ao aborto. Que os médicos iam para a rua e diziam, eu faço abortos. Que as pessoas iam para a rua e diziam, independente se elas fizeram ou não pessoalmente, elas diziam, eu sou a favor do direito do aborto porque eu fiz aborto. As pessoas assumiam posições pessoais, arriscando muito até das suas posições políticas nisso. O que eu sinto no Brasil é uma certa, desde sempre, e não é assim só agora, ou não é apenas, eu acho, na nossa herança escravocrata, mas tem alguma coisa ali, pelos anos 80, pelos anos 70, pela nossa redemocratização, que fez com que o tema do aborto não pudesse ser tratado. Pelas nossas esquerdas. Não pudesse ser tratado e não foi tratado. Agora, me intriga pensar por quê. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica nesse sentido. Amiga, a esquerda é machista também, amiga. Racista, machista, enfim. Mas pode. Eu queria aproveitar esse momento que nós estamos falando de contexto político e fazer uma provocação para nós mesmas. O Brasil, nesse momento, ele vive o maior epicentro de uma emergência global que é o Zika. Nós não falamos disso.
Nós não estamos na manchete, porque o Zika está dentro das camadas de precarização da vida, em 4 ou 5 estados do Nordeste, com quase 10 mil famílias, diga-se, mulheres, notificadas com os seus bebês recém-nascidos com a síndrome congênita do Zika, que nós insistimos em falar microcefalia. Não é microcefalia, é uma síndrome neurológica que tem múltiplas alterações no desenvolvimento. Quem são essas mulheres? Elas não estão na nossa vizinhança. Vocês sabiam que há uma semana nós apresentamos uma ação ao Supremo que tem 5 pedidos. Um deles é a interrupção da gestação. Isso não saiu em nenhum jornal. Claro, a Folha de São Paulo fez uma entrevista comigo, mas tudo bem, esqueçam. Isso não saiu na imprensa. Nós fizemos um conjunto de pedidos que é a nossa conversa de hoje. Lembrem, gente, em 2004, quando eu coordenei o grupo que apresentou a ação de anencefalia ao Brasil, eu não podia imaginar, 12 anos depois, que uma epidemia global nos forçaria de novo a ir ao Supremo, com, de novo, um pedido desse tamanho. Eles são 5 pedidos. O primeiro é acesso à informação. A conversa sobre Zika, que Zika tem transmissão sexual, que tem um mosquito que há 40 anos está no Brasil, e que nós temos uma negligência do Estado em eliminá-lo. E com as suas formas de prevenção, ela tem que ir para as escolas, ela tem que ir para os hospitais. O segundo pedido é que o Brasil não fez nenhuma alteração nos métodos de planejamento familiar desde o início da epidemia. Uma mulher que queira ter filho em zona do Zika, ela não tem acesso ao repelente. Repelente é o único método conceptivo para ter filho seguro em zonas do Zika. Nós não ampliamos os métodos de longa duração, que são chamados os DIUs, os hormônios. Eles não estão disponíveis no SUS. O terceiro pedido é que o pré-natal, em uma zona do Zika, é um momento de intenso sofrimento mental. No início desse ano, eu fiz um documentário chamado Zika, que está disponível no YouTube para qualquer uma de vocês assistir. E a médica do ambulatório de referência do Sertão e do Alto Sertão da Paraíba, ela me dizia, está vendo esse corredor? Esse corredor é o corredor da morte. A mulher, quando ela entra aqui, ela recebe uma sentença. E qual é a sentença? É a sentença de não saber o que vai acontecer com a saúde dela, porque nós sabemos muito pouco sobre a epidemia. Então, direito à interrupção da gestação por saúde mental dessa mulher se infectada pelo Zika. Sabem qual é o 4º e o 5º pedido? Que a assistência em saúde seja no perímetro de 50 quilômetros da casa dela. Pernambuco é um estado que, para a mulher sair do Alto Sertão para Recife, chega a ser 5 horas de viagem cada pernada, para meia hora de estimulação precoce. E o último pedido é que a assistência social é um direito constitucional. Se nós estamos falando de mulheres pobres, esse novo governo disse que a assistência social para as famílias com Zika é só a cada 3 anos. É só por 3 anos. E aí eu repito de um casal da Paraíba que eu ouvi. Ele me disse, será que o governo Temer acha que os meus filhos só vão viver 3 anos? Já temos prazo de validade, filho de pobre, para nascer durante a epidemia do Zika. Então, a minha pergunta, nossa provocação, é que nós estamos no epicentro de uma emergência global que a OMS, antes de ontem, decretou que continua a emergência global. Eu fui a única latino-americana a ter assinado a carta de adiar as Olimpíadas. Eu fui chamada de antinacionalista ou de histérica. E sabe por quê? Qualquer visitante XY que visitou esse país, um homem, diz a OMS que o Zika é assintomático, que não tem sintomas. Se ele adoeceu, ele voltou para o país dele, ele teve uma relação sexual com a sua companheira, ele pode ter infectado essa mulher. Então, nós estamos agora alardeando que saíram milhares de pessoas do Brasil e elas não foram infectadas por Zika. Mas é a própria OMS que disse que é uma doença sem sintomas. Como vamos saber? A minha pergunta é, não é falar de mosquitos numa epidemia global, é falar de mulheres. Não é um mosquito é mais forte que uma nação. É como conversar de mulheres no centro da epidemia. E nós resolvemos não falar. Nós esquecemos, porque são mulheres nordestinas, pobres. Alguns debates que a Jurema Werneck também tem feito sobre a questão do Zika muito importantes, né? Porque tem um recorte aí muito forte de classe. Mas, respondendo de novo a colega, assim, a gente precisa, acho que, desmistificar muitas coisas assim, em relação às esquerdas no Brasil. Porque acho que todas as mulheres feministas sabem da dificuldade que a gente tem de fazer esse debate na esquerda também, gente. Sabe? Eu acho que a gente sofre, ainda tem muitas resistências, ainda existe um debate muito ortodoxo, pautado só por um viés de classe, só classe, como se classe não informasse raça e gênero. E eu acho que
No Brasil, a gente ainda tem muita resistência e dificuldades nas esquerdas. Quem me conhece sabe, eu sou de esquerda, nasci na esquerda e sou uma crítica da esquerda, porque acho que a esquerda precisa se pensar a partir de outras perspectivas. Então, a gente está num país que foi fundado no mito da democracia racial, né? A gente quer mito maior do que esse. A gente está num país em que o debate racial ele é surreal. As pessoas têm dificuldade de assumir o debate racial como um nexo prioritário num país de maioria negra. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando das pessoas conservadoras, que já é o esperado, eu estou falando de pessoas de esquerda também. Então, a gente vive num país que as esquerdas pautam importantíssimo. A gente fala de Revolução Russa, Comuna de Paris, a gente não fala de Quilombo de Palmares. Sabe? Eu acho que a gente precisa se repensar muito enquanto esquerda, enquanto movimento feminista também, porque muitas vezes as mulheres negras ainda têm resistência de se debater o debate racial, e eu acho que não dá para fazer movimento feminista sem pensar a questão de raça, classe e gênero, porque existem mulheres negras, mulheres pobres, mulheres nordestinas. Eu acho que é muito também do quanto que a gente está disposto a se repensar e assumir essas falhas, sim, das esquerdas no Brasil, que dessa resistência de pautar a questão de gênero, que as feministas que me antecederam já reclamavam disso, a gente segue reclamando, então... nos outros países, são os outros países, outras realidades. Partindo da nossa realidade, eu acho que falta muito para a gente ainda. E acho que, inclusive, para a gente ainda se colocar nesse lugar de conta que, muitas vezes, inclusive, a gente resiste a alguns debates. Né? Porque eu, como mulher negra, às vezes sinto muita resistência em espaços majoritariamente brancos, às vezes. Eu vou lá, dou palestra de 2 horas. E acaba a palestra, a pessoa fala, então... Eu acho que você está exagerando. Você está querendo criar uma divisão entre as mulheres. Quer dizer, 2 horas, né? E aí você fala, não. Eu fico, será que eu não fui didática? Eu fico me culpando. Mas é uma questão de que a sociedade ela já é dividida, gente. A sociedade ela já é dividida. As opressões dividem a gente. Então, eu acho que falta ainda para nós ter esse olhar interseccional ainda, de entender as opressões como agindo de... Não pensar as categorias de forma isolada. E a gente ainda tende muito a fazer isso enquanto movimento social, de pensar a mulher, o negro. Me incomoda muito essa frase. Não tem nenhum negro no ministério, nenhum negro e nenhuma mulher. Mulher negra fica fora. Percebe que a gente usa essa frase em 2016? Né? E assim, não quero mesmo que tenha representatividade num governo como esse, que representa coisas que vão contra nós. Eu não entendo por que essa luta da representatividade a todo custo, mas essa é outra discussão, a gente conversa, porque precisamos falar sobre representatividade, um debate ao vivo. Mas eu acho que falta ainda essas esquerdas se repensar. E isso é uma crítica que o movimento negro vem fazendo historicamente. E com esse golpe, com todas essas coisas que a gente vem vivendo no país nos últimos anos, é uma crítica que o movimento negro tem feito. Não dá para pensar esse país, esse projeto, se a gente quer pensar um projeto de nação, sem pensar a questão de raça como um nexo prioritário. Eu acho que isso faltou muito às esquerdas no Brasil. Gente, eu estou sendo ouvida? Tô. A gente só vai ter tempo para mais 2 perguntas. A gente queria fazer uma pergunta muito rápidas. E a gente queria fazer uma pergunta da plateia e uma pergunta da internet, que ainda não rolou. Então, a próxima pergunta da plateia que seja muito rápida. Débora, vai ser muito rápida. Eu sou a Débora Baldin, sou do canal das Bi. E é bom lembrar que o canal das Bi também se posiciona radicalmente a favor da legalização e descriminalização do aborto. E a minha pergunta vai para a Djamila e para a Débora. É bom lembrar que essa questão do aborto e da criminalização do aborto ela é latino-americana e ela enfrenta esse panorama católico e religioso no continente todo. E eu queria saber se vocês têm alguma sugestão de como caminhar e avançar nessa pauta em termos de educação com relação à população. Por exemplo, eu conheci o exemplo de El Salvador, que tem uma secretária de inclusão que faz um trabalho em termos de minorias, tentando conversar com a população em termos da legalidade. Como que a gente consegue fazer esse trabalho dentro da política pública e de conversar e acessar essa população que também tem esse viés religioso profundamente enraizado? É isso, obrigada. Respostas rápidas também, gente, por favor. Eu voltaria objetivamente para a minha resposta anterior. O Zika é a agenda latino-americana. O exemplo que você deu de El Salvador é o 3º país na região com problemas relacionados ao Zika, onde as mulheres estão presas por aborto espontâneo. El Salvador é essa história.
Nós temos a nossa fronteira Colômbia, que é o segundo país com o maior número de casos de Zika, onde o aborto, nesses casos, está autorizado. Então, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, nós não estamos nos aproveitando da epidemia para agendar aborto. O aborto já é parte da nossa agenda de direitos das mulheres, de um país extremamente desigual no acesso à saúde, e a epidemia só escancara a face da desigualdade brasileira. Então, objetivamente, eu diria a você, temos que agendar Zika, muito embora Zika não desceu para o sul do país, então não passou a ser pauta dos movimentos, das elites que agendam a política e os movimentos sociais. Djamilo, quer falar alguma coisa? É isso aí? Então, internet. Vamos trazer aqui a pergunta da Amanda. A pergunta da Amanda é a seguinte: já vi diversas comparações de um feto com um homem formado com morte cerebral. Digo isso de um feto que ainda não apresenta atividade cerebral. Ela pergunta se faz sentido essa comparação, né? Acho que entra um pouco a questão da eutanásia. Então, por favor. Eu acho que a questão não é essa. A questão é um direito da mulher de optar em poder afetivamente e responsavelmente para ela ter um filho ou não. O resto, na minha opinião, é secundário. Mas eu queria fazer uma colocação aqui, que é o seguinte, falando na participação das mulheres e da sociedade. Em 2005, o governo Lula, pela primeira vez, fez uma comissão com 18 participantes, na qual eu estive, para rever especificamente a lei do aborto. Depois de 3 meses, foi elaborado uma proposta das mais avançadas para a América Latina, que depois foi engavetada. Não vou dizer aqui por quem, mas era do governo. Então, é possível participar, mas vamos atribuir as responsabilidades quem elas têm. E elas são distribuídas nas mais diversas correntes de pensamento político. Gente, mais uma perguntinha. Boa noite, meu nome é Marina Ganzaroli, sou advogada, sou cofundadora da Rede Feminista de Juristas. Queria cumprimentar a mesa e também a Revista As Meninas pela organização. Muito objetivamente, né, teve um dos, né, dessas falácias que a Juju comentou no começo, que acho que no debate acabou ficando um pouquinho para trás, que é essa ideia de que é um pouco do filme Juno, né? Então, você não vai abortar, você engravida e você doa essa criança depois. Para além da violência psicológica e moral, que é você gestar um feto por 9 meses e depois se desvencilhar afetivamente dessa criança, para além do fato de que, como essa criança vai ser acolhida pelo sistema, né, isso, e eu gostaria que o Dr. Torres falasse brevemente sobre isso, isso também é uma falácia, né, porque você não pode dar o seu filho no Brasil. Não existe, diferentemente dos Estados Unidos, que é o caso do filme Juno, não existe essa previsão no Brasil. Isso também é uma falácia. Pelo contrário, a destituição do pátrio poder ela é muito grave. Ela só acontece depois de muito abuso. Né? Tanto que, quando a criança entra para adoção, ela já tem 11, 12 anos, né, dentro do sistema de acolhimento institucional, e ninguém quer adotar. Por quê? Porque demorou 10 anos para desconstituir esse pátrio poder. Né? Barriga de aluguel, mesma coisa. Você só pode fazer barriga de aluguel, e aí o casamento, né, as outras formas de família. Né? Então, eu, como mulher lésbica, e minha companheira, não podemos ter barriga de aluguel se formos inférteis. Porque você só pode fazer barriga de aluguel se você é infértil. E o casal homoafetivo masculino. Né? Então, queria, do ponto de vista jurídico, também desconstruir essa falácia que ficou um pouquinho para trás. Obrigada. Eu acho que está desconstruído, não é? É realmente uma falácia. Mas mesmo que fosse possível, né? Mesmo que fosse possível dar o filho, enfim,
O importante é garantir a liberdade das mulheres, né? E não usar isso como um instrumento de tortura, mais um instrumento de tortura. Né? Já tortura com a criminalização, já tortura com a culpa de toda forma, e ainda fica culpando por não ter doado o filho. As mulheres que escolham, as mulheres que sejam livres, se quiser ter a gestação, parir e entregar, sei, tem que ter liberdade. Por que é tão difícil assim? É tão difícil assim aceitar a liberdade das pessoas. Né? Isso é algo que nós precisamos vencer, que nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Mas o que eu tenho visto é que, e como você tocou na questão jurídica, que o espaço de luta no judiciário também é importante, inclusive na construção dos direitos das mulheres. Eu não estou aqui fazendo apologia também ao sistema de justiça, eu não acho que o judiciário seja a redenção da humanidade, eu também não estou defendendo aqui que o judiciário, que os juízes vão resolver o problema da humanidade, do Brasil. Não, não é isso, ao contrário. Mas é também um espaço de luta. Eu acredito, sim, que o grande espaço de luta é o espaço dos movimentos sociais, da rua, do convencimento, do debate. Esse é o grande espaço. Mas a Débora, que sabe muito bem, pode nos contar perfeitamente a história, por exemplo, da conquista da decisão do Supremo Tribunal Federal com relação aos casos de anencefalia, que foi um imenso avanço. Mas, então foi muito comemorado, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu que as mulheres têm o direito de interromper a gestação nos casos de feto anencefálico. Aliás, conforme foi dito aí, o Thomas pode explicar direito depois, fazendo uma interpretação de um dispositivo legal, que é uma coisa muito interessante, da morte encefálica, né? O que nos mostra que a morte, na verdade, não existe. A morte é uma criação legal. A lei diz, a morte é um critério, e a morte está estabelecida em lei, que a pessoa morre quando cessam as funções encefálicas. Ora, é a lei que diz, então, quem morre. Né? Nós morremos de acordo com a lei. Então, se nós cumprimos o requisito legal, estamos mortos, senão não estamos mortos. Então, se a pessoa tem cessado as suas funções encefálicas e a lei diz que ela morreu, ela morreu. Ora, aí a comparação que o Supremo fez, eu não vou entrar muito profundamente nisso, mas um dos argumentos é esse. Ora, se o feto anencefálico também não tem as funções do encéfalo, ele não tem vida. Logo, não tem vida da mesma coisa, é uma comparação extremamente jurídica. E aí construiu-se toda uma argumentação para se descriminalizar, e hoje eu acho que em todos os casos de malformação fetal são atingidos por essa decisão do Supremo. Mas o que eu quero dizer é que não foi a decisão dos ministros do Supremo. Antes da decisão do ministro Supremo, milhares e milhares de decisões de milhares de juízes em todo o Brasil foram reconhecendo esses direitos das mulheres. Não foi do dia para a noite que os ministros do Supremo acordaram e reconheceram. Mas por trás desses milhares e milhares de juízes que em dezenas, centenas de comarcas do Brasil foram reconhecendo, havia um movimento das mulheres, um movimento social muito intenso, criando um espaço decisório. Né? Os juízes só decidiram por causa disso. Então é imprescindível que se faça essa luta no judiciário, essa luta que está se fazendo hoje com relação ao Zika, à síndrome, né? É mais um espaço de luta, vai se buscar no judiciário, mas é extremamente importante que essa luta seja respaldada por todo um contexto social. E é muito importante a gente ver como esses avanços acontecem, né? Desmistificando certas coisas. Nós falamos muito aqui nisso antes, e há um ponto extremamente importante que tem sido uma pedra no sapato. Eu tenho ouvido muito a expressão, nossa, que as mulheres que praticam o aborto sofrem terrivelmente para o resto da vida. As mulheres que praticam o aborto sofrem, ou seja, além de tudo, ainda tem que carregar essa... Pois bem, com a questão de ser tratado, de ser implantado o serviço de aborto legal, a coisa é tratada de uma forma mais natural, aí as faculdades começam a discutir, os pesquisadores começam a fazer pesquisa, aí vem uma pesquisa aqui no Pérola Byton e faz um levantamento, simplesmente pegaram o caso de 15 anos de mulheres que abortaram, que fizeram a prática do aborto legal, absolutamente regular, essas mulheres são entrevistadas e aí vem a surpresa, constatado na pesquisa de que as mulheres não sofrem
quando pratica o aborto. É lógico que eu não estou dizendo aqui que é gostoso, que é legal, que é bacana, que a mulher pratica o aborto e faz uma festa em casa para comemorar. Eu tenho absolutamente a certeza de que é sofrido. É uma decisão sofrida, não é? Mas isso não significa que a mulher vai sofrer pro resto da vida, amargurar aquela culpa por ter matado o filho. Não é. Todas as mulheres, a grande maioria das mulheres entrevistadas nessa pesquisa afirmaram que, se fosse necessário, fariam novamente. Se estivessem vivenciando aquela situação, fariam novamente. Então são mitos que a gente vai derrubando exatamente em razão da possibilidade de enfrentar o problema democraticamente, livremente, no debate, na pesquisa, no estudo, na produção científica sobre isso. Essa é uma forma de debelar, inclusive, a ignorância. E aí nós chegamos ao judiciário e nós temos que chegar também a essa conscientização no próprio judiciário, porque nós, juízes, por incrível que pareça, somos seres humanos. Né? Nós não somos deuses. Né? Acreditamos que sim, mas não somos. Né? Às vezes isso nos causa certa depressão, etc. Mas nós temos que ter a consciência de todo esse problema. Há alguns anos nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, na Unicamp, lá em Campinas, com todos os juízes no Brasil, e nós descobrimos que juízes que haviam lido o Pacto São José da Costa Rica eram apenas 2,7%. Ou seja, mesmo naquela época, os juízes não tinham conhecimento da dimensão dos direitos humanos das mulheres, muito menos. Mas isso tem mudado, nós temos avançado nisso, e nós acreditamos que essa luta das mulheres, especialmente na conquista dos seus direitos, que chega ao judiciário, e o judiciário dá resposta, demorada às vezes, difícil, não é? Mas pode dar essa resposta. Acabou, infelizmente. Achei enriquecedor. Vocês acharam enriquecedor? Foi enriquecedor. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês. Posso dizer uma última coisinha só? Bem rapidinho. Eu acho que nós não estaríamos discutindo tudo isso, a gente fica falando de aborto, descriminalizar o aborto, descriminalizar o aborto, mas eu praticamente queria dar a minha opinião final disso, pelo menos para sair daqui aliviado. A minha opinião. Minha opinião, aliás, não acredito na minha opinião, que todo mundo acha que eu estou errado, mas enfim. A minha opinião é o seguinte: a criminalização do aborto hoje no Brasil já é inconstitucional. Já viola todos os tratados internacionais de direitos humanos. Portanto, para mim, na minha concepção, o aborto hoje no Brasil já é atípico. Eu escrevi um livrinho sobre isso, Aborto e Constituição. Se alguém se interessar, está lá onde eu defendo essa minha concepção. Ou seja, a criminalização do abortamento é inconstitucional e viola os tratados internacionais e os princípios dos direitos humanos. Arrasou. Gente... E agora, a gente levanta? Como é que a gente faz?